Olá pessoal, bom dia, juntos mais uma vez, hoje para falarmos sobre o 22º capítulo do livro de Lucas. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você vai lá no YouTube, procura Antônio Lima Braga Júnior, faça sua inscrição para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos sempre postados aos domingos, ok? Vamos iniciar falando sobre o beijo. Quando nós pensamos em relação ao beijo, imaginamos assim um ato de respeito, de carinho, de amor. Entretanto, hoje vamos ver que o beijo às vezes é utilizado como forma de traição. 22º capítulo do livro de Lucas, como já vimos, Jesus encontrava-se em Jerusalém. Estava chegando a festa dos pães asmos ou a Páscoa. Está lá no versículo 1. Nesta festa exigia-se que todo jovem, toda pessoa acima de 12 anos de idade viesse a Jerusalém para a celebração dessa festa que durava 7 dias, ok? Judas, um dos discípulos de Jesus, movido por tentações diabólicas, inicia-se assim um processo de traição do Senhor. Ele imaginava que Jesus seria um líder terreno, ou seja, que ele iria tirar o povo judeu de Roma, né, libertar o povo judeu de Roma. Ele passou 3 anos com Jesus Cristo, 3 anos, ouvindo os mais diversos assuntos e ensinamentos, mas não pôde compreender o verdadeiro ministério de Jesus. Certifique-se, meu amigo, de que você não esteja vivendo na igreja sem compreender o verdadeiro motivo de você estar lá. Ok? Bom, a Páscoa, ela incluía um cordeiro, que representava o êxodo, além de pão sem fermento, ervas, vinho, dentre outros. Jesus então encarrega Pedro e João para o preparo da cerimônia. Além disso, eles deveriam encontrar um homem que estava levando um cântaro ou um vaso, né? Poderia ser de barro ou de metal, que tinha 2 asas, um cântaro de água. E esse homem ia fornecer o local para a realização da cerimônia. Carregar um cântaro naquela época era muito comum para as mulheres que levavam água para suas casas. Então, diante daquela multidão, não foi difícil para os discípulos encontrar aquele homem, porque ele era incomum naquela tarefa. Jesus, então, com seus discípulos, compartilham a última ceia. Nesse capítulo, Lucas menciona que Jesus toma o cálice 2 vezes, ao passo que nos outros livros fala-se uma vez só. Mas, na verdade, na realidade, na refeição tradicional, o vinho era servido 4 vezes. Jesus comparou o pão com seu corpo e vinho com seu sangue, muito provavelmente quando ele fez na sua última vez. Lucas mencionou 2, os outros mencionaram 1, mas na verdade foram 4 vezes. Bom, existem diversas interpretações a respeito da ceia. Eu vou falar 3 principais. A primeira, que o pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo. Esse fenômeno é conhecido como transubstanciação, que é a transformação de uma substância em outra. Essa eu precisei ler, né? Tá doido. A outra, o pão e o vinho permanecem inalterados, mas Cristo está presente espiritualmente através da fé. E a terceira, que o pão e o vinho ficam inalterados e que a ceia é apenas um memorial do sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, as 3, independentemente da linha de que você participa, que você acredita, é sabido que as 3 celebram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e fortalece sobremaneira a nossa fé. Ok? Durante o evento, Jesus menciona que um dos que estavam ali com ele ia ser o traidor. Aí iniciou-se um processo de questionamento entre os discípulos. Evidentemente que Judas sabia que Jesus estava falando, porque ele já estava tramando contra o mestre. Ele fica chocado, porque Jesus fala assim, que ai daquele
que fizesse isso. Está lá no versículo 22. Contudo, ele estava com a mente cauterizada, ele não fica arrependido. Muito cuidado para que o seu cérebro não fique cauterizado. O que seria isso? A mente morta, fechada, insensível. Quando nós estamos nessa condição, achamos o natural pecado. Isso explica muitos religiosos que fazem coisas absurdas e dão glórias a Deus, né? São pedófilos, ladrões, roubam as viúvas, fazem um monte de coisa, estão sempre dando glórias a Deus em alto bom som. Eles estão com as suas mentes cauterizadas. Muito cuidado com isso, tá? Esteja sempre atento para não achar que o anormal seja normal. Estamos vivendo uma época de muito isso, não é mesmo? Naquele mesmo instante, inicia-se ali uma conversa paralela acerca de quem seria o maior no reino. Ah, meu pai. Eu vou abrir aqui um parênteses. Existem diversos tipos de liderança no mundo. Uns usam a sua retórica, usam outros a sua autoridade natural, enfim, uma série de coisas. Mas você que quer ser líder cristão tem que ser de coração de servo. É complicado, não é mesmo? Mas a condição é essa. Isso exclui uma grande parte dos líderes religiosos pelo mundo. Lamentável. Aí nós temos um trecho muito importante sobre as nossas decisões pessoais. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Uns as reconhecem, outros não, né? Jesus conhecia bem cada um de seus discípulos. E isso incluía Pedro. Pedro estava vivendo uma agonia muito grande que poderia levá-lo à perdição. Ele era muito sanguíneo e teve surtos aí de querer resolver tudo da sua maneira. Jesus, como era sabedor de seu temperamento, então conforta e diz que a sua fé seria renovada. Olha que bênção! Pedro, ainda sob o efeito do seu temperamento, diz a Jesus que estava com ele, preso ou até morto. Temos que ter cuidado com nossas palavras. Existe uma canção ou um hino da harpa cristã da Assembleia de Deus, é o hino 187, que diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Eu já vi muita gente encher a boca para cantar isso. Se der um trovão, sai da igreja. Muito cuidado com as suas palavras, ok? Jesus disse a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E isso aconteceu. A diferença, meus amigos, foi que Pedro se arrependeu ao passo que Judas foi se enforcar. Não permita que sua mente lhe condene. Jesus está pronto para te perdoar. Muitas vezes você acha que não tem mais jeito para você, que você é um perdedor, que você é um pecador, que você cometeu erros na sua vida. Não permita que isso aconteça na sua mente. Jesus está pronto para te perdoar, ok? Bom, tem uma passagem aqui que gera muita discussão. Jesus aí, nesse momento, ele inverte o seu antigo conselho relativo a viagens. Agora ele recomenda que os discípulos levem bolsas, dinheiro e espadas. Espadas? Eita! Bom, isso foi uma instrução simbólica dada por Jesus Cristo, evidentemente. Ele estava retratando que tempos difíceis viriam. Ainda nós estamos vivendo tempos difíceis. Apesar que nós estamos num estado laico, que é o Brasil, existem lugares no mundo onde a palavra de Deus ela não pode entrar. Aqui mesmo onde nós estamos, com o estado laico, nós muitas vezes somos criticados. Existem pessoas que se vê esse vídeo que eu estou fazendo, eles... Nossa, ficam chocados. Tempos difíceis sempre vão existir. A nossa espada é a palavra de Deus. Jesus, como de costume, vai para o Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, né? Aí ele se afasta para orar. A agonia dele era tanta que o seu suor torna-se sangue, está no versículo 44. Só Lucas menciona isso.
Mas ele não desistiu e levou adiante a sua missão. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo, né? Enquanto ele estava agoniado pelo que iria acontecer, e ele já havia falado com eles a respeito do que iria acontecer, seus discípulos estavam dormindo. Cuidado para não dormir no que se refere à devoção de Cristo. No versículo 47 temos o relato de que Judas aproxima-se de Jesus e o beija. A saudação com beijo é muito comum em vários lugares do mundo até hoje, tá? Mas ele ali estava usando um sinal para que os soldados soubessem exatamente quem era Jesus. Aí eu acho interessante isso, porque Jesus, ele era o Filho de Deus e não se colocou como tal. Ou seja, precisou que Judas o beijasse para que os soldados soubessem quem era ele. Se ele fosse um ser cheio de prepotência, ele estaria sentado numa cadeira um pouquinho mais alta, como tem em muitos lugares que a gente vê por aí, né? Mas não, eles estavam exatamente no mesmo nível das pessoas que ali estavam. É irônico pensar que um gesto de saudação e carinho fosse usado para uma traição. Eu pergunto, você é sincero quando está diante de Cristo ou apenas está se exibindo para as pessoas que estão perto de você? Bom, os líderes religiosos resolveram prender Jesus fora do templo para evitar aglomerações. Aí foram na calada da noite, a noite é um ambiente que o Satanás adora, enfim, uma série de coisas. Entretanto, mesmo no monte, iniciou-se uma confusão entre os discípulos e os soldados. Nessa confusão, Pedro saca uma faca e tenta cortar a cabeça do soldado e acaba lhe cortando a orelha. Lá no livro de João, que nós ainda vamos ver, você vai ver que foi Pedro que fez isso. Fruto do seu temperamento, ok? Jesus, quando vê o acontecido, ordena que parem com aquilo. Tudo estava acontecendo e era parte da sua missão. Em seguida, ele impõe as mãos sobre o soldado e restaura-lhe a sua orelha. Mesmo assim, olha, quem pode botar uma orelha no lugar? Quem pode? Mesmo assim, ele foi preso. Jesus foi levado para a residência do sumo sacerdote. Era uma residência chique, com muros e tinha um pátio. Nesse pátio, ficaram-se os soldados, as pessoas que tinham ido prender Jesus, fizeram ali uma fogueira e o Pedro foi seguindo todo esse pessoal de longe e ficou por ali. Nesse caminho, ele foi abordado 3 vezes por pessoas diferentes que falavam, você é um deles. Nas três vezes ele o negou. E nisso o galo cantou, está no versículo 60. Mas, meus amigos, surge aí uma transformação na vida de Pedro. Olha que interessante. Ele era um discípulo assustado e desanimado, vítima do seu temperamento. Não estou dizendo aqui aos sanguíneos que o seu temperamento é ruim. Isso aí é uma outra história. Temperamentos todos foram criados por Deus. Mas o temperamento sanguíneo sofre bastante porque é um temperamento muito emocional. Assim, ele fica extremamente agitado. Tá? Então Pedro sofreu bastante com isso. Mas ele tem essa transformação. De assustado e desanimado, ele passa a ser um seguidor arrependido. Vamos fazer como Pedro. Converta-se verdadeiramente a Jesus Cristo e sinta o poder dele na sua vida. Faça isso, ok? Aí, meus irmãos, precisamos estar cientes de nossas fraquezas, né? Todos nós somos fracos. Muitos acham que são autossuficientes, mas caem em contradição e sofrem por isso. Nós não podemos ser autossuficientes, nós temos que ter Deus em nossas vidas. Existem muitas pessoas que acham que no seu braço resolve qualquer coisa, ou seu 38 que está dentro da sua casa, ou porque é forte, porque é grande, porque faz academia, sei lá. Não existe autossuficiência sem Deus. Quando você tem Deus na sua vida, as pessoas do mal enxergam Deus na sua vida e não se aproximam. Comece a buscar a presença de Deus para você ver. As pessoas vão olhar para você de uma maneira diferente. Faça o teste. Bom, diante de um julgamento ilegítimo na calada da noite, Jesus foi interrogado.
Aí surgiram acusações infundadas e foram tidas por verdade. Existe um texto que eu li, não me lembro onde, que é analisado como deve ser pelo um advogado, por um juiz, e vê um monte de erros no julgamento de Jesus Cristo. E assim foi feito. Mas quando eles perguntaram a Jesus se ele era o Cristo, ele disse que sim. Essa era a acusação que eles queriam de Jesus, blasfêmia. Aí começa o martírio do mestre. Mas isso está nos próximos capítulos, próximos 2 capítulos e últimos do livro de Lucas. Mas eu vou adiantar para você. Ele venceu a morte. Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.